Comecei do zero com o Marcelo Germano. Vamos aguardar retornar aqui nessa live. Nosso comandante está contando sobre a primeira experiência profissional dele, a primeira empresa que ele teve. Vamos aguardar todos voltarem aqui para a live. Não sei o que aconteceu, simplesmente sumiu tudo aqui da minha tela. Eu acho que nós fomos desligados. Então vamos aguardar esse recomeço. Entrem já, aproveitem para compartilhar essa live com outras pessoas. Marcelo estava falando sobre a questão técnica. Vamos ver aqui essa continuação. Aproveita para compartilhar e aproveita para curtir essa live para que outras pessoas tenham acesso. Marcelo, não sei o que aconteceu, simplesmente fomos derrubados aqui pelo Instagram. Tu estavas nos falando sobre a questão técnica, né? De quanto isso impacta no negócio. Então, por exemplo, é preciso ser feito um alinhamento entre qual é a função de cada um, entendendo que, de repente, no começo, alguns vão ter funções mais técnicas, outras funções mais táticas e estratégicas, e Certo. entender a contribuição que cada um dá para o negócio. Porque quando as pessoas não entendem qual é a contribuição que cada um dá para o negócio, aí começa a ter um jogo de ego, porque eu trabalho mais que você, porque não sei o que, não sei o que, tá. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar qual o valor que você traz, qual o valor que você gera e como isso é importante para o negócio. Porque olha só, na visão do técnico, então no caso do meu primo que ele era o técnico, ele fazia o romaneio, bolava as rotas de entrega, atendia os chamados e sentava numa Kombi, dirigia e ia fazer a entrega. Sim. Né? Então esse era o trabalho que ele fazia. Qual que era o meu trabalho? Porque eu já tinha um trabalho antes de ele chegar. Ele que precisava de mim para montar a empresa e ele me chamou para montar a empresa e eu montei com ele. Então, qual que era o meu trabalho nessa empresa? Eu conversava eu abria as lojas. Então, eu chegava numa loja, conversava com o gerente da loja McDonald's e aí mostrava o serviço, falava como fazia e fechava o negócio. Tá? Certo. Só que eu não ficava todo dia fazendo isso. Eu fazia isso de vez em quando, né? Sim. E quando dava algum problema, os gerentes da loja me acionavam e eu, no jogo de cintura, né, sabia conversar, sabia lidar com esse tipo de situação. No jogo de cintura, os pepinos que aparecia eu resolvia com base no relacionamento. Só que Certo. aí você pensa que você tem uma pessoa que começa a trabalhar às 7 da manhã e vai até às 10 da noite, e você tem outra pessoa que ela faz uma ou duas visitas por semana e atende 4, 5 ligações por dia. Certo. Quando você olha isso, você fala, meu, eu trabalho muito mais do que você e você não faz nada. Mas por outro Uhum. lado é assim, quanto valor você gera para o negócio entregando, levando o pão para cima e para baixo, e quanto valor eu gero para o negócio quando eu bato na porta de um gerente e através de relacionamento eu consigo trazer essa conta para dentro. Quanto Certo, valor eu perfeito. gero quando Uhum. um gerente liga e fala, cara, a gente está com um problema, eu pego e falo, deixa que eu resolvo. E eu vou lá Uhum. e resolvo o problema. E aí ele não entendia isso. Olha o que aconteceu. Falei, legal, cara, a gente é primo, não tá dando bem isso aqui, tá dando ruim. Né? Meu, vamos terminar, cara. Você continua com o negócio, eu saio e pronto. Né? Eu entrei com Uhum. 2 Kombis, porque eu comprei 2 Kombis fiadas, mas fui eu que paguei a Kombi. Eu entrei com 2 Kombis e saí com uma, porque na hora que a gente saiu, a gente dividiu, né? Tá tudo bem. Tá. Tá tudo bem. E aí o que aconteceu? 6 meses depois não existia mais a empresa. Uau. E o que eu tô falando é assim, cara, meu primo ele continuou trabalhando duro. Na visão Aham. dele aquilo era trabalho duro, tá? Na Sim. visão dele aquilo era trabalho. Por isso que eu falo muito de trabalho duro e trabalho burro hoje. Ele continuou trabalhando duro das 7 da manhã até as 10 da noite, mas ele parou de gerar valor. Ele Sim. parou, Uhum. porque não tinha ninguém fazendo conexão, não tinha ninguém criando relacionamento, e não tinha ninguém, porque quando um cliente teu tá pé da vida, né, porque alguma coisa deu errado, e as coisas às vezes dão errado, a gente não tinha processo, a gente não tinha nada disso, quando alguma coisa tá dando errado, você precisa ter alguém que tenha jogo de cintura para entender o problema, para buscar uma solução para o problema, Uhum. acalmar o cliente e resolver as coisas. Esse cara era eu. Perfeito. Quando eu saí, não Sim. tinha ninguém que Uhum. resolvia isso. E aí, quando não tinha ninguém que Perfeito. resolvia isso, ele começou a perder uma loja, perdeu outra, pum, acabou o negócio. Né? Certo. E você vê como é uma discussão besta, né? Pá, porque eu trabalho e você não faz nada, eu me mato Uhum. indo pra cima e pra baixo de Kombi, não sei o quê. Falo, cara, mas se não sou eu falando com o cliente, você não vai ir pra cima e pra baixo de Kombi. Você tem Sim, alguém fazer isso. exatamente. E aí, Aham. beleza. Né? Na época eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, na época eu não sabia o que eu sei hoje, né? E então as coisas não funcionaram do jeito que a gente gostaria que tivesse funcionado. Entendi, Mas, entendi. mas assim, ó, alinhamento. Porque você monta uma empresa, você precisa de um sócio, se for o caso Sim. de quem quer. Alinhamento, cara, ó.
quem faz o quê, tem dois trabalhos que precisam ser feitos, quem faz qual trabalho, entendendo que nós estamos nessa sociedade, e aqui não é um jogo de ego, eu trabalho mais que você, eu mereço mais que você, cara. Se a gente construir a empresa que a gente quer e levar essa empresa rumo onde a gente tem clareza de visão onde ela quer chegar, é isso que importa. O ego a gente Sim, deixa de lado. Vamos usar o que você tem de melhor com o que eu tenho de melhor. Vamos trabalhar na varanda dos meus talentos. Por que eu falo varanda? Porque todo talento ele tem uma contrapartida. Então você tem uma varanda, que é o lado bom do teu talento, e você tem a contrapartida, que é o porão, o lado ruim do seu talento. certo. Certo? Então, por exemplo, um cara que é perfeccionista, ele tem a varanda. Tudo Aham. que um perfeccionista faz sai bem feito, sai bonito, sai assim que você olha e Sim, fala, uau, essa é a varanda. Né? Qual que é o porão do exatamente. perfeccionista? Qual que é o porão do perfeccionista? Você nunca agrada a ele. Aham, Ele demora exatamente. muito tempo. Tudo que ele vai fazer demora. Para ele começar alguma coisa demora. Tudo que ele vai fazer Sim, demora, para ele começar demora. E tudo que chega para ele nunca tá bom, porque nunca ele tá gosta das bom, coisas exatamente. perfeitas, é difícil as coisas Uhum, serem perfeitas, né? Então você tem tudo varanda e porão. E aí, quando eu uhum, olho isso, se você souber entender que você tem que usar as varandas dos talentos de cada um, para a sociedade dar perfeito. certo, aí vai ficar mais Uhum, fácil. Porque muito bom. senão é o meu porão do meu talento com o porão do teu talento conversando. E aí, Exato. cara, aí é treva, porão é escuro. Sim, exatamente. Né? Potencializar as forças, as varandas, né? É o que faz mais sentido hoje, né? Ao invés de ficar ali alimentando os porões da vida, né? E isso aí a gente alimenta as varandas, né? O meu melhor talento com o teu melhor talento fazendo parceria, né? Perfeito, Então, perfeito. isso foi uma coisa que eu aprendi na primeira empresa. Nossa, Aí, aprendizado incrível, muito bom. isso. E E hoje a aí gente foi trabalha. rumo à segunda. Como a segunda, né? Aí a segunda foi assim, ó, aquele otimismo, o empreendedor otimismo, aquele otimismo, cara. Pintou uma oportunidade, no dia que pintou a oportunidade, eu trabalhava com meu pai, era despachante, aí pintou uma oportunidade lá no hipermercado Extra. No dia que inaugurou o hipermercado, eu vi lá, tinha 2.500 lugares de estacionamento. 2.500 carros lotados de estacionamento, 5 quilômetros de fila na Via Anchieta, lá em São Bernardo, de carro. Uau! Eu olhei para aquilo e falei, cara, se eu abrir um despachante aqui, eu vou ficar rico. Porque na minha ilusão, naquela época, porque, pensa, o empreendedor sempre vai ter uma ilusão, né? Na minha Sim, ilusão homem não gosta de, uma visão machista, inclusive, né? Homem não gosta de ir no mercado. Então o que ele faz? Ele vai com a mulher, mas ele acha um saco. E aí ele vai tá. olhar, vai chegar, vai falar assim, ah, vou deixar a mulher fazer compra e eu vou aqui cuidar do documento do meu carro, né? O homem gosta de carro, Certo. né? Eu vou cuidar do documento do meu carro, né? Aí pensei, vou Essa era abrir a um tua despachante visão. aqui. Essa era a minha visão. Pera, me dá só um segundo que eu Sim, vou ter que liberar a porta aqui. Pera aí, só um segundo, tá? sim. Então, era isso que eu enxergava, né? E aí, enxergando isso daí, o que acontece? Eu montei uma empresa. Cheguei lá no hipermercado Extra, falei, preciso de um ponto. Não tinha um ponto, não tinha um ponto, mas o universo conspirou. E ao conspirar, o universo conspirar, alguém desistiu daquela loja. Era para ser, sabe quando o negócio é para ser? Era para ser. Alguém desistiu de uma loja e aí me ligaram e falaram, cara, a loja é tua. Eu falei, uau, legal, então vou eu aqui abrir o meu negócio, né? E fui lá, abri o negócio, só que eu não tinha dinheiro. Era um lugar caro, era bem caro, porque era um shopping, basicamente era um shopping, né? A gente pode considerar aquele empreendimento como um shopping. Ah, deixa eu ajustar aqui, eu fui mexer aqui, e era basicamente como um shopping caro, mas aí a gente não tem prudência para medir o risco, né? A gente Certo. acredita tanto que qualquer risco a gente ignora. Empreender é correr riscos, tá? Só que o Sim. empreendedor, ele corre risco calculado. O empreendedor que é muito Uhum. otimista, cara, ele não calcula risco nenhum. Ele acha que tudo vai Não. dar certo, ele Uhum. acha que tudo vai dar certo, ele é otimista, ele acha que vai dar certo, e ele sabe fazer. E por achar que eu ia ficar rico, porque eu pensei, eu vou ficar rico. Por achar que eu ia ficar rico naquilo, eu ignorei todos os riscos. Então eu fiz empréstimo, eu não tinha dinheiro. Fiz empréstimo no meu nome, no nome da minha mãe, no nome da minha irmã. Meu pai foi o fiador dos empréstimos. O meu sócio Uau. fez empréstimo. Aí a gente montou a empresa. E aí, para tocar a empresa, a gente fez empréstimo. Porque aconteceu, deu tudo errado. Pensa que com Ai, seis ai, ai, meses, ai. 6 meses, meu carro estava com busca e apreensão, o nome da minha mãe, da minha irmã, o do meu pai, estava tudo sujo. O oficial de justiça indo na casa do meu pai penhorar as coisas, né? Uau. Isso, quantos Meu, anos tu tinha nessa época? Qual a tua 20, idade? 20, 24, E com 24, 24 tu ainda 24. morava com os teus pais? Já morava fora? Como Morava, é que morava, funcionava a morava, tua morava, vida?
morava com os meus pais. Morava com os meus pais. Certo. E aí, Daí, como é que foi lidar com isso em casa? então, foi muito difícil, porque na época eu era irresponsável, né? Você é um irresponsável, olha o que você fez. E a minha família não tinha grana para cobrir minhas cagadas. Não, a gente não tinha, Aham. cara, não tinha. E aí eu era um tremendo de um irresponsável, né? E aí livra-se desse estigma, né? Era um tremendo de um irresponsável, porque eu tinha feito uma cagada, e como ia sair dessa cagada, eu estava com ação de despejo já no escritório, Uau. o meu carro estava com busca e apreensão, Uhum. aí teve umas coisas loucas que aconteceram. Só que eu sempre falo assim, ó, a gente tinha uma arma, que era trabalho duro, e a gente Certo. trabalhava duro. Eu acordava 7 horas da manhã, eu já estava no escritório, e eu trabalhava até meia-noite, todo santo dia. Todo Tá. santo dia. Trabalhava, não tinha tempo ruim, sabe? 24 anos a gente tem muita energia. Falava, meu, se eu Uhum. dormir 3 horas por dia tá bom, o resto a gente trabalha. E ó, trabalhava. E as coisas aconteceram. Então eu tinha duas armas primeiro, a fé, né? A fé, que era muito importante, ter fé é um negócio muito importante. E o Sim. trabalho duro. Por que que eu falo que ter fé é muito importante? Tem pessoas que às vezes não acreditam na fé, né? Eu sou cristão, Uhum. tá? Eu sou Uhum. cristão. E minha mãe é evangélica, tá? E aqui eu não estou falando de religião, só estou falando que eu acredito em Certo. Jesus Cristo como Salvador. Eu acho que ele morreu para libertar a gente dos nossos pecados. Mas aí o que o Compartilho que com a fazia? mesma fé. Minha mãe falava que a gente vai para Deus de duas maneiras: ou a gente vai no amor ou a gente vai na dor, Exatamente. né? E aí eu tava na dor. Eu tava na dor, Uhum. tava na dor. E aí o que que a gente faz quando a gente tá na dor? A gente reza. A gente pede para Deus, a gente ajoelha Uhum. e a gente conversa com Deus e pede para Deus ajudar. E pede ajuda, e pede ajuda, e pede ajuda, e pede ajuda. Olha só o que aconteceu, isso é um milagre, né? Eu nunca falei isso em live, nunca, a primeira vez que eu vou falar isso, né? Então quem tá aqui me conhece vai ouvir pela primeira vez. Uau. Poucos, Obrigada por esse compartilhar conosco. poucos amigos meus conhecem essa história, tá? Poucos, bem poucos mesmo. Então, o que que acontece, né? Eu tinha um pastor que era muito amigo, que ia lá rezar com a gente, não sei o quê. E eu tinha um carro que já estava com busca e apreensão, era um Mazda MX-3. Naquela época, esse carro era o top, sabe? Um carro esportivo, bonito. O carro era lindo, 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 lindo. Era o carro. Só que esse carro, quando eu comprei ele, ele bateu. Meu primo foi buscar esse carro, o mesmo primo da sociedade, sabe? Ele foi buscar esse carro para mim lá em Ah, o Minas mesmo Gerais. primo. O mesmo primo da sociedade. Tá. Ele foi buscar o carro e o carro bateu o carro. E aí o carro chegou, estava batido, eu tive que mandar arrumar. E o carro não, eu não tinha muito dinheiro para arrumar o carro e o carro não ficou bom, então o carro estava um pouco torto. Uhum. Esse carro fumava. Não sei se você já viu, sabe que tem carro que fuma, que você bate na chave do carro, sai aquele fumaceiro assim, ó, você fica Ou morrendo de se tá vergonha. atrás, Deus o livre. Nossa, era assim, era assim. O carro saiu um fumaceiro, mas era um fumaceiro. Cara, era inacreditável, fumaceiro. Aí depois que o carro esquentava o motor, depois de meia hora, não sei o quê, a fumaça diminuía, mas ficava uma Sim. fumaça ainda. E aí eu tenho um negócio comigo que é assim, ó, cara, eu não consigo vender uma coisa que eu não compraria. E apesar daquele carro ser meu, se eu tivesse que comprar aquele carro, eu não compraria. Como eu não compraria aquele carro, eu não conseguia vender ele. Eu não conseguia Tá. anunciar ele, não conseguia anunciar ele, não conseguia oferecer aquele carro para ninguém. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia. E era o único bem que eu tinha. Apesar de ele estar com busca e apreensão, se eu vendesse ele, eu pegaria um valor maior do que a dívida dele. Dava para eu vender ele e quitar Certo. ele. Mas era o único bem que eu tinha. E eu não tinha saída. Ele estava com busca e apreensão, eu ia perder aquele carro. E eu não tinha coragem de anunciar ele para vender. E eu rezava. E eu rezava. Tem gente que não acredita em Deus, né? Então segura essa onda. E tem gente que vai achar que isso é coincidência. E o que que aconteceu? Um belo de um dia, eu tô chegando na frente do escritório do meu pai. Na frente do escritório do meu pai tinha um cara assim, ó, parado, né? Com o braço cruzado, bem na frente do escritório do meu pai. Fiquei até com medo, assim, né? Porque mora em São Paulo, carro legal. O cara assim, ó. Aham. Aí você fui, cheguei. Em São Paulo a gente anda todo receoso, né? Quando a gente vê alguém estranho, a gente não para o carro. Cheguei, fiquei meio assim, pum, parei o carro na frente do escritório do meu pai. Saí do carro e o cara falou assim: quer vender? Eu falei: quero. Conversei com ele ali assim. Ele falou: tá, legal, ó. Eu vou. Sábado, eu vou lá dar uma olhada no carro, que eu quero levar pro meu mecânico, pro meu funileiro.
para ver o carro, né? Isso foi uma quarta-feira. Mas olha o que aconteceu no sábado anterior. Eu trabalhava de segunda a segunda, tá? Trabalhava de sábado, Sim. de domingo. Eu estava dentro do hipermercado 24 horas, né? Então eu ficava lá, se fosse o caso, 24 horas. No sábado anterior, isso foi numa quarta. No sábado anterior eu fui trabalhar. E aí o que que eu fazia? Como o carro fumava, eu comprava naquela época aqueles óleos que chamava Don't Smoke. Ele é um óleo grosso, ele é grosso, e aí quando você põe aquele óleo, o carro fuma menos. Só que aquele óleo ele era mais caro do que um óleo normal. Ele era bem mais caro que o óleo normal. E aí quando eu saí de manhã de casa, quando eu bati na. Quando você tem um carro que está fumando, você todo dia tem que ficar olhando o óleo para ver o nível do óleo, né? Quando eu saí de casa, que eu fui olhar o nível do óleo, o carro não tinha óleo. Tava seco de óleo. Eu falei, meu Deus. Fui pro escritório. Com aquele carro lá fumando, o nível do óleo do carro baixo, porque quando o carro tá fumando, o óleo baixa, né? E cheguei no escritório sem um tostão no bolso, fiquei o dia inteiro, um sábado, o dia inteiro no escritório, o dia inteiro, nada. Aí quando foi umas 4, 5 horas da tarde, chegou um casal e foi tirar a cópia de um livro. Hoje, né, a gente tem consciência, não se tira a cópia de livro. Se for qualquer lugar tirar a cópia de livro, ninguém tira, porque tem direitos Sim. autorais, é antiético e esse tipo de coisa. Mas na época eu nem tinha essa consciência. A pessoa chegou lá com o livro, tirei cópia do livro, pum, me pagaram, cópia do livro todo ali, me pagaram. Funcionava como fotocópia também, então. Isso. É, a gente fazia esses serviços de cópia, enviar fax, na época era fax, ó que louco, né? Tinha fax, né? É muito louco essa história. Sim, sim. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu peguei aquela grana, que deu, sei lá, eu acho que deu 4,50 a cópia de tudo. Entrei dentro do Extra, pensa que eu fiquei o dia inteiro, eu não almocei porque eu não tinha dinheiro para almoçar, não tinha grana para almoçar, Uau. e eu nem sabia se a gasolina que eu tinha daria para chegar em casa, sabe? Tamanho Uhum. desespero do negócio, tamanha situação que era. Meu, é só que Sim. você chegar às 10 horas da manhã, né? Era sábado, eu cheguei às 10, né? Só que se chegasse às 10 horas da manhã, você ficar o dia inteiro sem comer o dia inteiro. 4 horas, 5 Aham. horas da tarde, chegou esse casal. Aí tirei as cópias, entrei lá, falei, meu, preciso pôr óleo no carro, porque senão vai travar o motor. Pus óleo no carro. F1 Master do Ipiranga, o óleo. Eu lembro até hoje, não quero fazer propaganda da Ipiranga, mas, cara, foi o óleo, era o óleo que. Não é o óleo que normalmente eu comprava um óleo mais grosso para o carro não fumar. Pus o óleo no carro, beleza. Né? Fiquei lá até 10 horas da noite, fechei o escritório, fui para casa e assim, ó, cara, nem sei se a gasolina dá para chegar, né? Sabe? Era um negócio muito hard, sabe? Muito hard mesmo. Beleza. Domingo de manhã eu acordo, bato o negócio, zero fumaça. Zero. Parou de fazer fumaça o carro. Na segunda, zero fumaça. Na terça, zero fumaça. Zero, zero. O carro não fez mais fumaça. Né? Aí fui trabalhar no domingo, aquele perrengue todo, aí ganha um pouquinho de dinheiro, põe gasolina. Era um perrengue, você não tem ideia. Você não tem ideia. Né? E a gente devendo para um monte de gente, passa vergonha, sai na rua, as pessoas vêm te cobrar, te xinga, te humilha, fala um monte de besteira. E isso na rua e isso dentro de casa, né? Que aí você chega em casa, aí minha irmã ia lá, me humilhava, falava um monte de coisa, e minha mãe também falava, meu pai falava, era foda. E aí, beleza, quando Uau. chega na quarta-feira, o cara para e fala assim, quer vender o carro? Eu quero. E eu não tinha anunciado, não tinha nada. O cara, pô, beleza. No sábado eu vou lá olhar o carro. No sábado o cara foi olhar o carro. Meu carro tava sujo. Pensa num carro sujo. Pensa num carro que tava sujo, imundo, imundo. O cara foi lá, olhou o carro, chegou no sábado de manhã, pegou o carro, deixou a chave do carro dele e falou: vou levar o carro pro meu mecânico, vou levar o carro pro meu mecânico e pro meu funileiro olhar o carro. Falei, beleza. Dei a chave do carro, fiquei lá trabalhando o dia inteiro, trabalhando. Aí, cara, deu 7 horas da noite, 8 horas da noite, nada do cara chegar. Falei, o cara me roubou o carro. Pensei comigo, esse cara me roubou o carro. Beleza, 8 horas da noite o cara chega. Cara, quando o cara chegou com o carro, parecia outro carro. Ele lavou o carro tava lindo, 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 o carro brilhava, era a coisa mais linda do mundo. E o cara falou, cara, eu levei o carro pro meu mecânico. O mecânico falou, testou, viu tudo, o motor falou que o carro é bom, que o motor é bom. Levei pro meu funileiro e o meu funileiro falou que o carro posso comprar, que o carro tá bom. E aí, Uau! Esse era aí o o cara, carro torto que fumava. isso, esse é o carro todo que fumava. Aí na terça-feira o cara me pagou o carro, fui no banco com ele, ele me pagou. Na época existia um negócio que chamava cheque Administrativo. administrativo. Aí ele fez um cheque administrativo, fui lá no banco dele, É das né, antigas, nem sei se isso existe ainda. peguei o cheque administrativo, porque você pagava com cheque administrativo, né, não Sim, tinha valia cheque. como dinheiro aquilo, né?
Aí peguei o cheque administrativo, catei o cheque administrativo, fui lá no banco, depositei, corri no Banco Fiat, era um consórcio que eu tinha do Banco Fiat. Corri no Banco Fiat, quitei o consórcio, me sobrou R$ 1.500. Quitei. Uau! Quando foi na quarta-feira, o oficial de justiça chegou lá no escritório. Eu vim buscar o carro. Aí eu olhei pro oficial de justiça e falei, cara, chegou tarde. Falei, chegou tarde, chegou tarde. Aí ele ficou olhando pra minha cara, aí eu peguei assim, daí eu mostrei o papel dele. Puta, quitei, Ah, cara. que tal? Que alívio! Sentimentos de Quitei, quê? Alívio. Ainda quitei, lembrando quitei. hoje vem Aí, essa ainda, sensação. aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, Deus te abençoe. Que bom que você conseguiu. O cara falou isso pra mim. Eu Ai, falei, que você nem bom. sabe, você nem sabe como ele me abençoou. Aí eu peguei esse dinheiro, comprei uma mesa e um armário. Porque no espaço lá tava faltando. Eu comprei uma mesa e um armário e comprei um Fusca velho, né? E comprei um Fusca velho. Um Fusca Tá. velho, bem velho, né? E por que que eu conto essa história, né? Por que que eu conto essa história? Que pra mim, cara, pra mim, Deus arrumou o motor e fez funilaria do meu carro. E se eu falar Nossa, isso, as é pessoas não incrível. acreditam. Incrível. Ele arrumou o motor e fez a funilaria do meu carro. E eu tenho plena convicção, né? Então, às vezes a gente fala que eu trabalhava duro, não, mas assim, ó, a fé é um negócio incrível, Sim. cara. É Uhum. assim, ó, e eu tive outros milagres que aconteceram, né? E aqui eu não quero evangelizar ninguém, mas faz parte da minha história. Então eu falo, cara, Deus, ó, meu olho até enche de lágrima. Sim. Cara, ele fez funilaria do meu carro, ele arrumou o motor, não é possível, sabe? É incrível, né? É muito incrível isso. Incrível. Enchi o olho de lágrima. Uhum. E aí, beleza, aí a mágica começou a acontecer, né? Aí a gente arrumou um grande cliente, a gente arrumou um cliente grande, aí a gente começou a resolver o problema, pagamos as dívidas da empresa, negociamos um aluguel, e aí começou a mandar. E aí depois, num segundo momento, a gente arrumou um outro grande cliente, depois um outro grande cliente, aí a vida mudou. A vida mudou, a gente começou a ganhar dinheiro em pouco tempo. Uma vez eu tinha ido num condomínio, em São Bernardo tinha um condomínio, nunca tinha entrado num condomínio fechado, né? E aí tinha um condomínio fechado de São Bernardo, o melhor condomínio que tem em São Bernardo até hoje, né? Eu entrei naquele condomínio ali e falei, nossa, eu até tremia de medo, porque eu nunca tinha entrado num lugar igual aquele, né? Falei, cara, que lugar é esse? E aí naquela hora veio uma sensação comigo, um dia eu vou morar num lugar igual esse, né? Uau. E quando aconteceu isso, eu tava nessa época fudido, né? Ferrado, assim, ferrado. E porque foram acontecendo algumas coisas depois ao longo do caminho, né? E aí, você vê, eu montei a empresa em 98. Em 98 a gente passou por todos esses negócios. E aí, 2001 a vida começou a mudar. E 2002 eu já tinha dois terrenos naquele condomínio. E estava Uau. construindo minha primeira casa naquele condomínio. Era um condomínio alto Muito bom. padrão, meu, muito legal. Muito Muito legal. bom. Tinha comprado uma Audi A3, que era o carro do momento, né? E aí a vida melhorou. Então teve muito trabalho duro, mas também eu acho que a fé é muito importante, né? Mas também assim, ó, orar e não agir não adianta nada, a oração junto com a Exato. ação, ela tem um contexto muito importante. E aí Eu as coisas tenho começaram a acontecer. uma, eu tenho uma experiência bem forte também de fé, de religiosidade, de vida de igreja. E por um tempo eu me questionei o quanto que as pessoas queriam um milagre, mas não queriam agir para fazer esse milagre acontecer também, né? Ele não é um milagre gratuito. E depois de um tempo eu percebi também que a prosperidade ela está muito ligada à fé e o quanto eu acredito nesse algo superior, seja Deus ou seja a crença de cada um, né? Mas quando a gente se conecta de fato que existe o ser superior que nos criou, que nos abençoa com prosperidade e que a gente tem essa conexão com ele, inclusive de pedir, porque muitas vezes a gente também esquece de pedir, né? A empresa tá um caos, tá horrível, mas eu nem sequer faço uma prece de pedido a Deus, né? Então eu acredito também nessa questão e o quanto que a Deus nos move também e nos dá ideias para que a gente entre em ação também, né? Verdade, verdade. E aí a gente continuou o trabalho, né? Trabalho duro, aprendendo, errando, ganhando um cliente, perdendo o outro, E né? E isso a na Luma gente, despachante e já. isso na Luma Despachante, Muito bom. né? E trabalhando assim, ó, exaustivamente. Em 2005 eu terminei a sociedade com o Luiz,
A gente desalinhou em relação a valores, as coisas que eu acreditava, as coisas que ele acreditava, né? Você tem que ter um bom alinhamento de valores com quem você resolve fazer qualquer tipo de Sim, parceria, né? Com um namorado, namorada, esposo, esposa, sócio, até amigo. Se você não alinhar valor com os amigos que você tem, é um problema, né? Então, a gente teve isso, terminamos a sociedade, passamos por vários maus bocados, e aí depois a gente entrou numa era de, opa, a gente precisa fazer gestão do negócio, né? E aí a gente tá. começou a estudar sobre gestão, aprender a fazer gestão, aí a gente entendeu que uma empresa tem que ter processos, fizemos gestão de processos da empresa, aí a gente fez gestão de processo, mas o processo não funcionava, aí a gente entendeu que para o processo funcionar, a gente precisava primeiro, exercer o músculo da liderança, ser um grande líder para o processo funcionar, porque Perfeito. ser um grande líder não significa que você vai ser um líder bonzinho, né? Você tem que ser um Certo. líder justo, justo na medida certa, e você tem que criar uma cultura organizacional forte. Aí fiz todo um Perfeito. trabalho, e hoje eu sou apaixonado por falar por cultura organizacional. Fizemos todo um trabalho de cultura que demorou, deu muito, muito trabalho, assim, e aí a gente conseguiu aprender. Inclusive hoje a gente fala muito de cultura nos nossos treinamentos, e aí a gente foi refinando, né? Refinando. Hoje a gente tem 160 funcionários nessas empresas, né? É Nas um quatro time e empresas. tanto, né? 160 funcionários CLT, né? A gente tem funcionários Sim, indiretos, prestadores de serviços que trabalham quase que exclusivamente para a gente. Tem certo. lá pelo menos uns 20, assim, né? Então é um Legal. time de peso que a gente vem trabalhando e vem construindo e vem crescendo, né? Sim. E vem crescendo. Então, tem muito trabalho duro, não trabalho burro, trabalho duro de verdade, de pensar estratégico, de formar gente, de desenvolver pessoas. Aí quer ver uma coisa que as pessoas ignoram? Finanças. Olha só, Sim. sabe quando eu fui trabalhar a parte de finanças do meu negócio? 2011. Eu já tinha empresa 2011? grande. 2011, ó, montei a primeira Uau! empresa em 96, a uma foi em 98. As finanças eram uma bagunça. Conta pessoa física misturada com conta pessoa. Era tudo uma zona, né? Hum, E aquela correria, não tinha controle. Aí era assim, ó, você acordava e falava, cara, não tem dinheiro para pagar as contas. Mas como não tem dinheiro? A gente está trabalhando, entregando, faturando, não sei o quê. Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? E a gente nunca ai, sabia, não entendia onde estava o dinheiro. E todo mês, cada mês que passava, a gente faturava mais, mas onde está o dinheiro? E aí a gente nunca lidava com a questão financeira. quando é que foi Dois- essa mudança de chave, Marcelo? 2011, o que que Então, aconteceu nessa época para virar essa não, chave relacionada a finanças? começou um pouco antes, na verdade. Começou um pouco antes, né? Então era assim, era um apagar de quando dinheiro é um apagar de incêndio. E todo dia faltava dinheiro, então a gente ficava nisso. Então eu treinei a gente contratou um expert de finanças, o Júlio. O Júlio deu aula para gente, para mim, para os meus gerentes e para todos os coordenadores. Então a gente foi Certo. estudar o que é balanço patrimonial, que é demonstrativo de resultado de exercício, sabe muito bem o que é isso, que é Contadores demonstrativo de adoram. fluxo que é demonstrativo de fluxo de caixa, a gente ficou estudando isso, aí a gente fez um projeto para implantar e fazer todos os relatórios, começamos a fazer os relatórios, e aí a gente começou a trabalhar esse tipo de coisa, né? E aí eu falo assim, às vezes a minha sensação é que a ignorância é uma benção, né? Porque tem muito cara que está trabalhando na ignorância, porque como não tem controle Sim. dos números, você está na ignorância. E como você está vendendo mais, você acha que está tudo bem, você não se Uhum. preocupa, e a vida é mais leve, porque você não dorme, você chega à noite em casa, você deita e dorme. Aí quando a Exato, gente deixa que começa a amanhã olhar, eu resolvo. e aí às vezes a gente ouve falar assim, o cara quebrou da noite pro dia, né? Quer dizer, o cara vinha quebrando faz tempo. Ele descobriu da noite pro Exatamente. dia, né? Porque ele já Exato. vinha quebrando. E aí a gente, quando começou a olhar para os números, a gente fala, nossa, a ignorância é uma benção, porque se a gente não soubesse disso, a gente não ficava preocupado. Agora a gente sabe, agora a gente não dorme mais porque a gente está preocupado, né? Sim. É Uhum. muito louco isso que eu estou falando, né? É verdade. E, e no fundo, às vezes eu tenho uma leitura que é o seguinte: muitas vezes uma parte financeira é um negócio que você tem que olhar, tá? O empreendedor, ele tem que entender que no final do dia os números não mentem. É isso que o empreendedor tem que entender, cara. Tudo que você faz, no final do dia, é reflexo. Ele vai refletir em Uhum. algumas linhas. Vai Exato. refletir numa linha do teu balanço patrimonial que chama caixa e lucro. Ele vai refletir na linha do teu DRE que chama lucro. Ele vai Uhum. refletir Uhum. na linha do teu DFC que chama caixa. Tudo que você Exato. fizer
de marketing, de liderança, de gestão de produção, tudo que você fizer vai refletir nessas linhas. Exatamente. E o feedback que você tem disso, às vezes, talvez por crenças que você carregou da infância, você não quer olhar porque você não quer ver. Não é que você não Exatamente. quer ver o número, não é que você não quer ver o número, é que você não quer ver as cagadas que você está fazendo, né? E aí eu até entendo, eu falo assim, cara, qual que é a minha crença, a minha emoção que fez com que todo esse tempo eu trabalhasse sem olhar os números e agora que eu estou olhando os números está sendo dolorido, né? Mas foi um grande aprendizado. Hoje eu sou um expert nisso, né? Eu sou um Sim. expert nisso, eu manjo nisso, dou aula nisso, eu entro nas empresas e ajusto esse tipo de coisa, né? Por conta desse aprendizado. E então eu acho que todo mundo tem que olhar para os números. Se eu pudesse dar aí, entre várias coisas, né? Entre várias coisas do que. Outro dia perguntaram assim, Marcelo, o que que o Marcelo de hoje diria para o Marcelo lá de trás, né? Então o que Sim, que eu acho diria que para o essa Marcelo? pergunta é ótima. Aí eu peguei e dei uma das respostas, né? Falei, cara, eu diria o seguinte, Marcelo, não contrate gente meia boca para trabalhar com você. Era o que eu diria para o Uau! Marcelo lá de trás, né? Tá. Contrate gente boa, gente que quer trabalhar, gente que tem vontade de aprender, gente que vai e faz. Não contrata qualquer um. Não chama uma pessoa só porque alguém falou, Marcelo, meu sobrinho está lá em casa, é tudo que ele precisa de uma chance. Ele é bonzinho, chama ele para trabalhar. E você fica com vergonha da pessoa e chama aquela pessoa para trabalhar e ela não é a melhor Uhum. pessoa para a tua empresa. Então, assim, ó, Não faz não, sentido. não contrate gente meia boca para trabalhar com você. E outra coisa que eu Perfeito. falaria, cara, aprenda os números, porque a linguagem do mundo dos negócios, ela passa pelos números. Passa. Aprenda os números, né? Então era só outra coisa. E aí o lance do Perfeito. empreendedor, né? Que para mim eu falei que é o paradoxo, foi eu comecei a falar lá atrás. Aham. Qual que é o paradoxo, tá? Que se o empreendedor ele for aprender os números, se ele for fazer o planejamento dele para ter 6 meses de capital de giro e fluxo de caixa até atingir o ponto de equilíbrio, se junto a isso ele ainda tiver dinheiro para pagar as contas pessoais durante 6 meses, se ele for fazer um plano de negócio detalhado, que é o que diria um bom senso e boa prática, cara, as Sim. empresas não existiriam. Sabe por que as empresas existem? Porque tem um monte de louco. Louco. Aham. Irresponsável, tá Aham. cheio de cara irresponsável que resolve, né, catar um chapéu, jogar e sair correndo atrás. Se não fosse esses irresponsáveis, a gente não teria as empresas que a gente tem. Eu estou falando para as pessoas ouvir Exatamente. a gente que você tem que ser irresponsável? Não. Eu não estou Aham. falando isso, pelo amor de Deus. Sim. Não Aham. seja o irresponsável, né? Porque empreender é correr riscos calculados, né? Exatamente. Então, Eu só que você não gosto pode ser, muito. você não pode ser 100% irresponsável e você não pode ser 100% certinho, planejadinho, Sim. Uhum. metódicozinho, tá? Porque assim, ó, Exatamente. se você for querer fazer isso, você não vai montar a empresa nunca, não vai rolar nunca, tá? Só que se Exato. você for 100% irresponsável, cara, você vai sofrer muito mais do que eu sofri. E eu, né, eu vou falar aqui, né? E é lógico, você pode acreditar que com você vai acontecer a mesma coisa, né? Deus abençoou a minha jornada, né? E a gente saiu daquela situação. Pode ser que Deus abençoe a tua jornada também, mas você tem que fazer a tua parte, né? Sim. Mas a gente acabou que funcionou. Então, assim, nem seja 100% irresponsável, nem seja 100% certinho, como diz a boa prática, porque senão, você vai se ferrar muito, vai sofrer muito e vai chorar Uhum. muito, tá? E o outro, Uhum. você não vai sair do lugar. Então, você precisa de Exatamente. um pouquinho de cada um, meio termo, sabe? Exato. Aquele frio na barriga de caraca, e se não der certo, o que que eu faço, né? Aham. Aquele friozinho na barriga, de um pouquinho de responsável, e um Uhum. pouquinho daquela prudência, né? Deixa eu olhar meus números aqui, deixa eu buscar conhecimento. Naquela época não tinha internet do jeito que tem hoje, não existia smartphone, então Sim. você não podia assistir uma live para aprender conteúdo. Naquela época nem Exatamente. o Google é do jeito que é, então você tinha que ir na biblioteca, ler um livro, era diferente. Ó, Aham. biblioteca, né? Meu, ninguém nem sabe mais o que é biblioteca, cara. Ah, é verdade. Eu vivia em biblioteca. Eu vivia em Uhum. biblioteca. Eu adorava. Eu, de sábado de manhã, quando era adolescente, eu ia na biblioteca. Né? Biblioteca pública, adorava. Né? Muito Então, bom. hoje a gente tem isso aqui. A gente tem live com conteúdo, a gente tem YouTube. Então, facilita. Então, não Uhum. seja tão irresponsável, igual eu fui, tá? Mas também, se você ser perfeitinho, for fazer plano de negócio, Não projeção para sai um do ano de lugar, né? faturamento, você não sai Aham. do lugar.
Você não sai do lugar, Exatamente. Aí né? entra naquela questão do perfeccionismo, né? Que nunca vai estar bom e nunca começa, né? Vai aí nessa É, linha. é. Uhum. Então tem todos esses negócios. Mas quer montar um negócio? Não precisa fazer um plano de negócios detalhadinho. Faz um Canvas, né? Quem Sim, não bem mais conhece o Canvas, simples. tem o Canvas lá, o Business Model Generation, escreve no Google lá, Canvas, Business Model Generation. São 9 blocos que você coloca nesses 9 blocos. Pelo menos você sabe o que você está fazendo, né? Qual que é a tua Exato. proposta de valor? Quem que é o teu cliente? De um lado você tem a receita, do outro lado você tem as despesas. Do lado da receita você vai colocar qual que é a proposta de valor, quem que é o teu cliente e como você se comunica com o teu cliente. Quais os canais para você se comunicar com o cliente e como você entrega aquilo que você promete para o teu cliente. E aí você vai ter como que você ganha dinheiro. Então, você, pelo menos isso você Perfeito. tem que saber. Do outro lado, você vai ter assim, ó, quais são todas as suas despesas, sua estrutura de despesas, quais os recursos chaves que você precisa, quais são as alianças chaves que você precisa de aliança, você precisa de parceria, né? Uhum. Você tem atividades chaves, atividades, coisas chaves. Qual é a atividade da minha empresa que precisa ser feita? Ou a Kombi precisa entregar o pão. Então, aquilo ali é uma atividade chave da empresa, a Kombi entregar Exato. o pão. Mas não é só isso. Né? Como atividade chave tem um relacionamento com o cliente, que está na ponta da receita, né? Que precisa cuidar disso. Aí você vai dizer, quais os recursos chaves? O que, que eu preciso? Eu preciso da atividade chave, que é a Kombi entregar o pão. Mas como recurso chave eu preciso da Kombi, senão eu não entrego o Perfeito. pão. Então, quais são as atividades chaves e recursos chaves? E do outro lado, quem são os parceiros de negócio? Aí você tem toda a Muito tua bom. estrutura de custo. Então, você não precisa ter um plano de negócio totalmente detalhado, até porque você fala assim, no primeiro mês eu vou vender 100 mil, no segundo eu vou vender 120, no terceiro eu Uhum. vou vender 130, no quarto 150, e no sexto mês eu atingi o ponto de equilíbrio, esquece, cara. Isso daí, ó, futurologia e cai entre nós. Eu não Sim. tenho bola de cristal, você não tem bola de cristal, você vai gastar uma Uhum. energia desgraçada para fazer um plano de negócios e não vai funcionar. Exatamente. Então, não seja tão irresponsável, né? Tenha um Aham. basicão, né? E se você não conhece o Canvas do Business Model Generation, vai no Google, ele é intuitivo, você aprende, é fácil Sim. você trabalhar naquilo, né? Tem até um site do Sebrae que libera para preenchimento Tem, online. Fica salvo lá, depois quando quer dar uma mexidinha. Ótimo. Muito bom. Tem muita coisa, tem muita coisa. Então, para quem está começando do zero, quem está começando do zero, né, tem muito recurso para você começar, uma dosezinha de responsabilidade, mas com, né, uma dose de prudência, né? Mistura os dois. Se você for Muito muito, mas bom. muito, muito prudente, não funciona, né? Porque empreender é correr risco, tá? Não é Sim. qualquer risco, risco calculado, né? Eu fui um louco, né? Eu fui um louco. Não recomendo que você seja. Eu já montei hoje, eu já montei agora, né? 7 empresas que eu montei, 3 eu quebrei, ou quebrei ou Tá. saí do negócio. Então, Certo. eu considero que essa transportadora que eu montei com meu primo, eu considero que eu quebrei, né? Não Tá. tive grandes prejuízos, mas eu quebrei. Eu tive uma escola de educação infantil, que eu quebrei a Tá. escola de educação infantil, não deu certo, Isso depois da Luma. depois da Luma. Só que assim, Uhum. quando eu quebrei na escola, foi a escola que quebrou. Eu, Marcelo Tá. Germano, eu não estava quebrado. O que quebrou foi a escola, me deu Certo. um prejuízo na época de 300 mil reais, ela me deu de prejuízo, Certo. mas eu, Uhum. Marcelo Germano, eu não estava quebrado. Essa Entendi. empresa Isso é correr quebrou. risco calculado, né? Pagou os 300 mil ali Isso, de isso. prejuízo, mas tá tudo certo na pessoa física. Vida que segue. Depois eu tive Uhum. uma corretora de seguros que eu também quebrei. Quebrei a corretora, quebrou, mas o Marcelo não quebrou, tá? Certo. E eu tive um centro automotivo que eu não cheguei a abrir. Montei o projeto Tá. tudo e antes de abrir esse centro automotivo eu vendi para um amigo meu Tá. e ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Não Tá. cheguei a abrir a empresa, ganhei dinheiro. E às vezes eu não conto essa empresa, né? E, e aí, hoje eu tenho a Connect Import, uma importadora aqui em Floripa, o EAG, tem a Luma, aí a gente abriu a Luma MG, é uma parceria com o despachante de Minas, a gente tem a Luma MG. A gente está abrindo uma empresa que a gente chama de Tech Lab, que é uma empresa de tecnologia, foge do nosso DNA, então a gente vai aprender bastante com isso. E a gente está Muito abrindo uma outra legal. empresa aqui em Florianópolis para formar consultores de pequenas e médias empresas. Esse é o nosso novo projeto. Que legal. Então, inclusive, é a primeira vez que eu falo isso, né, para um público assistir. Quem estiver ouvindo aqui, vocês estão sabendo disso em primeira mão. Pá, Montamos já uma, pode uma se escola candidatar de já. formação, uma escola de formação de consultores,
para formar Muito bom. consultores especialistas em trabalhar com pequenas e médias empresas. Então, Muito bom, nossa, muito bom, excelente. Já fiquei animada com essa escola, já vou me candidatar lá, ser aluna, com vamos certeza lá, tenho vamos muito lá. a aprender. Marcelo, uma das frases que eu gosto muito que tu falas e até compartilhei essa semana aqui no meu Instagram, diz o seguinte, que as habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas que me levarão para o próximo nível. Eu fiquei pensando muito sobre essa frase, né? Tanto a questão de quanto às vezes a gente não se reconhece com as nossas habilidades, não sabe quais são as habilidades necessárias para a gente evoluir, assim como os empreendedores, os empresários não conseguem enxergar qual é esse próximo nível que tem aí pela frente. Como fazer aí para conseguir traçar novos rumos e identificar quais as habilidades são necessárias para chegar lá? Então, ó, é assim, ó, ao longo da jornada, você como empreendedor, você vai mudando as coisas que você faz. Então, quando você começou, você era mão na massa. Tua empresa foi crescendo, se você continuar sendo mão na massa, né, as coisas não funcionavam. Então, você tem que Certo. deixar de pôr a mão na massa e você tem que começar a fazer gestão. E ao longo do caminho, conforme a tua empresa vai crescendo, você precisa desenvolver novas habilidades. Agora eu tenho que desenvolver novas habilidades, então eu tenho que aprender sobre marketing. Até então, eu nem precisava marketing, porque era tudo indicação. Aí eu começo a aprender sobre marketing e falo, nossa, mas eu preciso ter um departamento comercial que funcione. Sim. Então eu tenho que aprender sobre departamento comercial, porque sem departamento comercial a empresa não vai para frente. Aí você começa a aprender sobre várias coisas, aí você começa a ter uma empresa mais complexa, que tem um RH, aí você fala, pô, eu vou ter que ter um RH na minha empresa, agora eu tenho que aprender sobre gente, o que, que um trabalho de RH faz, como o RH gera valor para a empresa através das pessoas. E aí quando você começa a olhar, você olha e fala, nossa, mas eu preciso entender como finanças, porque como eu vou tomar decisão na minha empresa se eu não entendo nada de finanças, Sim. né? Isso. E aí você vai olhando e essas coisas vão acontecendo. Pô, agora eu já tenho um time de gestão, um time maduro, um time legal, né? Agora eu tenho que começar a aprender o quê? Fazer com que esse time funcione de maneira interdependente, sem depender 100% de mim. E essas coisas vão acontecendo, vão evoluindo, você começa a aprender coisas novas para jogar um jogo diferente. É assim com toda empresa. Se você tem uma loja e você quer montar a segunda loja, você tem que aprender um outro jogo de expansão. E aí, Certo. se você quer montar 10 lojas, tem que aprender um outro jogo, como monta 10 lojas. Se você tem 10 lojas e quer montar 50, é outro jogo. Então, são novas habilidades que você vai desenvolvendo, não importa o que você faça. Se você trabalha no Brasil e quer internacionalizar a tua empresa, você vai ter que aprender outras habilidades. Então, olha só, a tua empresa chegou até onde chegou pelas habilidades que você tem. E Sim. se você está com dificuldade de sair de onde você está, porque tem gente que ainda está na rampa, está crescendo. Então as habilidades dele estão ainda fazendo ele crescer, está na rampa. Mas toda empresa vai chegar uma hora que vai encontrar um platô. Quando você encontrar um platô, entenda o seguinte, cara. Até aqui eu fui com o que eu sabia. Para eu passar esse platô, eu preciso descobrir alguma coisa nova. Né? Perfeito. Tem um coach muito influente nas mídias digitais que ele fala assim, ó, o que eu tenho é pelo que eu sei, o que eu não tenho é pelo Uhum. que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Uhum. Que é o Exato. Paulo Vieira, ele fala, se eu soubesse eu já teria. Uhum. Então assim, ó, Uhum. se você soubesse, você seria maior do que você é. Então, Sim. se você não é maior do que você é porque as suas habilidades só te permitiu chegar até aqui. Para Uhum. você ser Ainda maior não do que sei. você quer, você Perfeito. precisa desenvolver uma nova habilidade. Quando você desenvolver uma nova habilidade, você cresce. O que, que acontece quando você cresce? Você vai atingir um outro platô. E para você Exatamente. passar esse platô, você vai ter que aprender novas habilidades. E isso não acaba nunca. Então eu gosto de falar igual o meu mentor, o Michael Gerber, ele fala, né? Conforme você desenvolve novas habilidades, sua empresa cresce. Quando ela cresce, ela vai precisar de novas habilidades. E aí, se você desenvolve novas habilidades, ela cresce de novo. E se ela crescer de novo, ela vai exigir de você novas habilidades. E isso não acaba nunca. Não. Até um dia É. que você fala, cansei de aprender novas habilidades. Eu nem sei como alguém pode cansar de aprender novas habilidades. É tão legal, né? Até que um dia que você pega e fala assim, cansei de aprender novas habilidades. No dia que você falar, eu cansei, esse é o começo do fim. Exatamente. Esse é o dia que a tua empresa fica estagnada, né? E que a tua vida fica Isso. estagnada também, né? O grande ponto é assim, ó. é, se um dia você falar, eu cansei de aprender novas habilidades, você tem que entender que é antinatural que o crescimento da sua empresa fica limitado pelo teu conhecimento. É antinatural. Uhum, uhum. É antinatural. Então, se chegar em algum momento que você cansou de desenvolver novas habilidades, cara, passa o bastão para alguém,
né? E vai curtir os frutos do que você colocou a vida inteira. Mas passe um bastão para Exato. alguém que não tenha essa, né, Limitação, cansaço, né? essa Uhum. limitação, porque é antinatural que a empresa fique Sim, limitada pelo crescimento do dono, né? exatamente. A gente, aqui no escritório, a gente tem programa de qualidade, participa de programa de excelência aqui para escritórios contábeis desde 2007, eu acho, 2008. E no primeiro ano que a gente participou, era assim, nossa, que bom, vai terminar em dezembro e tá tudo certo, né? Empresa redonda. Aí que depois a gente começou a entender que a gente passava um ciclo, arrumava uma coisa, quando chegava no final do ciclo, a gente já conseguia verificar que naquele ano seguinte tinham várias outras coisas para corrigir, né? E isso é ano a ano, né? A gente termina dezembro com algumas ações, chega janeiro já tem que refazer as ações do ano seguinte. Então, esse tipo de habilidade que é uma habilidade constante que precisa ser mexida, modificada, é o ciclo PDCA que tem que rodar, né? Que tem que rodar, sempre, né? E a gente roda ele toda Exatamente. semana. Então é assim, é, a gente quando começa do zero, a gente não tem tudo o que precisa, e se fosse ter tudo o que Uhum. precisasse, não começava. Exato. Tem uma frase que eu gosto muito também que diz, muitas pessoas têm medo, né, de empreender e de começar, né? Tem uma frase, se eu não me engano, agora eu não vou saber dizer o autor, mas ela fala que eu tenho medo de andar a cavalo, mas eu monto nele e eu ando mesmo assim. Porque na verdade é isso, né? A gente vai com medo mesmo, tá com medo, vai com Vai medo comer mesmo e no mesmo. caminho a gente vai aprendendo. E vai aprendendo. E Certo. é isso. Gente, estamos chegando no final da live. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo, porque eu quero fazer um ping-pong aqui com o Marcelo. Marcelo, eu vou te dizer uma Legal. palavra e tu me diz aí a primeira Nossa, palavra segura, que segura. tiver aí na tua mente. E se tiverem Beleza. perguntas, coloquem aqui, que daí depois desse jogo a gente faz as perguntas que vocês trouxerem. Bom, vamos Tá, lá, eu não sei preparado? se o pessoal, eu não sei se o pessoal está fazendo pergunta, porque para mim a parte de perguntas aqui está travado e o número de participantes está travado faz um tempão. Eu estou Ah, falando é? com você tudo, mas não movimenta nem Eu perguntas. tá vindo aqui pergunta para mim, mas só fizeram uma observação através da pergunta, não foi bem uma Tá, pergunta. Então, quem quiser pode ir mandando pergunta aqui que eu vou legal, legal. abrindo aqui ou até mesmo nos comentários. Bom, vamos então, vou falar uma Vamos, palavra, tu fala aquilo que te vier em mente, ok? vamos lá, segura. Ok, vamos lá. Família, É a base. amor, É tudo. É propósito, tudo, tudo, tudo. Amor é é tudo. tudo. É tudo. Ainda Né? mais hoje, Propósito Dia dos Namorados. verdade. Verdade. Amor é tudo. Mas amor em todos os sentidos, né? Amor com o que você Certo. faz o teu trabalho, amor em relação aos relacionamentos, em relação. O amor é tudo, né? Propósito é a chama. Propósito, a A chama. chama. Futuro, Presente. dono, Não existe futuro sem o presente, né? Eu acho que é presente. É presente. É o presente que faz o certo. futuro. Hã? Dono, Agora, dono, comandante. comandante e comandante também tá Comandante. aqui nessa minha lista. Ah, o comandante, né? O dono é o comandante. O comandante é a pessoa certa no lugar certo, direcionando uma empresa para um destino certo, com as pessoas certas, né? Então, Uau! direciona a empresa para um destino certo, com as pessoas certas, não é com qualquer um, não, com as pessoas certas. Muito bom, muito bom. Felicidade. Felicidade a gente não desengravida, a gente costuma dizer, né? É um sentimento universal, né? Eu acho que a razão de viver é a felicidade. Muito bom. Prosperidade. É merecimento. Ótimo. Deus. Cara, o Deus e amor é a mesma coisa para mim, sabe? É a conexão com tudo que a gente possa imaginar. Tá em todos os lugares, em todos os momentos, onipresente em tudo. Muito bom. Marcelo Germano. Marcelo Germano é um sonhador. Ah, legal. Muito bom, muito bom.
Marcelo, eu sou extremamente grata por essa live. Tem uma pergunta aqui: como treinar o colaborador e fiscalizar uma produção de joias, já que existem muitos casos de furto por parte dos funcionários? E aí, Marcelo, o que dizer para essa empreendedora que está nos assistindo aqui? Processos. Você tem que ter processos. Processos. É. Uhum. Então, você tem que ter o processo de produção, você tem que ter o processo de almoxarifado, você tem que ter. Porque o que, que acaba acontecendo, né? Eu fui outro dia na empresa de um amigo meu, eu entrei na empresa dele, o estoque dele, todo mundo acessava o estoque. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, você colocaria a nota de 100 em cima da mesa, num lugar onde passasse um monte de gente? Ele falou, jamais faria isso. Eu falei, pois é, isso que eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo o teu estoque, todo mundo entra no teu estoque, não tem controle nenhum, né? Tá faltando Uhum. um processo. Então, uma Certo. loja de joia, loja ou uma fábrica de joias é processo. Se você reparar, por exemplo, na Gaister, né? Ou num shopping luxuoso, é uma marca de joias luxuosas, né? Cara, Sim. todo dia tem lá um processo. Então, tem o colaborador correto que coloca Uhum. as joias na prateleira, porque eles colocam e tiram todo santo dia. Tem a pessoa Sim. certa que coloca, para colocar ela segue um processo, para tirar ela Uhum. segue um processo, depois tem uma contagem daquilo. É um processo que ele é Uhum. feito todo dia, né? É um Sim. processo. Então você tem que ter processos, quem é responsável, se alguma coisa acontecer, quem responde por isso, quem pode acessar tal coisa, esse tipo de coisa. Processos. Processos com Perfeito. pessoas responsáveis, e é isso. Uma empresa que trabalha com joia, mercadoria, principalmente se trabalhar com ouro, mercadoria cara, que o cara sai aqui e vende em qualquer lugar, tem que ter Sim. processos rígidos, né? Aí como Exato. treinar os colaboradores, né? Aí você tem várias formas de treinar o colaborador. Você tem treinos formais, né? Ó, vamos colocar você numa sala de aula onde você vai fazer esse treino, treinos formais, treinos Uhum. técnicos, que também você pode colocar numa sala para fazer um treino técnico. Você tem treinos informais, onde você senta ali naquele bate-pronto com o colaborador e treina ele ali. Você tem um treino intencional, que quando você dá um feedback para corrigir um erro, ou quando você deixa de dar um feedback para corrigir um erro, você também treinou a pessoa para continuar fazendo Certo. errado. Então você tem Uhum. várias maneiras de treinar. Pode colocar o colaborador para fazer coaching, cursos, você tem várias maneiras de treinar o colaborador. Perfeito, perfeito. Marcelo, mais uma pergunta aqui, antes que o Instagram nos derrube. Já pensou em desistir alguma vez? Nossa, quantas vezes, né? Não foi A alguma, gente não. sempre Foi pensa, né? centenas de vezes eu pensei em desistir. Eu não sou a única, então. É por vezes, né? É, Naqueles dias que parece que é, dá tudo errado, a gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí no outro dia a gente já vai lá de novo, né? é isso, é isso. Maior dificuldade de um empresário, o que que tu considera? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Porque uma dificuldade que eu possa ter é uma dificuldade que o outro não vai ter, tá? Uhum. Se eu tivesse que eleger uma, é lidar com gente. Tá. Uhum. Mas não Certo. quer dizer que essa é a maior dificuldade. Porque pessoas que têm facilidade em lidar com gente vai ter outro tipo de dificuldade. Certo, perfeito. Como liderar uma equipe sem comprometimento? O Wellington está perguntando aqui. E aí, comandante? 70% do engajamento dos colaboradores, mediante pesquisas da Gallup, que é um instituto de pesquisas, 70% do engajamento depende do líder. Então, quando alguém fala uma equipe sem comprometimento, eu gosto daquela frase do Freud. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que Do de que de Paulo. pau. Então, Uhum. se a tua equipe está sem comprometimento, eu sei mais de você do que da sua equipe. Provavelmente E você essa não tem um dói pro processo. líder, né? É, provavelmente você não tem um bom processo de contratação, você contrata de qualquer jeito. Provavelmente você não é um cara que dá feedback para as pessoas. Provavelmente você é um cara que nunca chegou e conversou com seus colaboradores para falar sobre o que eles planejam para os próximos 3 meses, 6 meses ou para o próximo ano. Provavelmente você nunca chegou para um colaborador teu e perguntou para ele qual que é a aspiração pessoal dele. Provavelmente esse colaborador não tem uma meta, porque você nunca Uhum. designou meta para os seus colaboradores. Provavelmente, Certo. provavelmente, quando você erra, você não assume seus erros, você fica quieto. Quando alguém erra, você pune as pessoas porque você não permite que os outros erram, sabendo que você erra um montão, você não permite que os outros erram. Ou, provavelmente, quando os outros erram, você finge que não viu. Né? E você nunca lida com as questões. Então, quando você fala que a tua equipe é sem comprometimento, eu sei muito mais sobre você do que sobre a sua equipe, tá?
porque se tem uma coisa que eu estudo é engajamento, tá? Uhum. Então, vamos lá. Se uma pesquisa mostra 50% das pessoas que trabalham numa empresa não sabem o que é esperado dela. Esse é o primeiro item de engajamento de uma empresa. Então, as chances são que as pessoas que trabalham na sua empresa não sabem o que é Clareza, né? esperado dela, não tem Sim. clareza, né? Entre outros itens, tá? Provavelmente você nunca sentou com um colaborador teu e falou assim para ele: vamos fazer um plano de desenvolvimento? Tenho quase Uhum. certeza que quem fez essa pergunta nunca fez isso. Nunca, 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 Entendi. nunca. Uhum. Provavelmente a pessoa que perguntou isso, ela tem uma dificuldade gigantesca de reconhecer trabalhos bem feitos. E eu tenho dificuldade, eu sou um pouco perfeccionista, eu tenho dificuldade em reconhecer trabalhos bem feitos. Mas eu me forço para fazer esse tipo de coisa. Então, se tem uma coisa que engaja as pessoas, é o sentimento de reconhecimento de um trabalho bem feito. E quando você não é Certo. reconhecido por aquilo que você faz, você perde o tesão. 85% das Uhum. pessoas que estão trabalhando, segundo uma pesquisa, estão pensando em trocar de emprego. Quando você pergunta para essas pessoas por que você quer trocar de emprego, elas falam, porque eu não me sinto reconhecido. Ou seja, Uhum. o líder não me reconhece. As pessoas não trocam de empresa, elas trocam de líder. Elas Exatamente. trocam de líder. Então, se você está com um problema de gente que não é comprometida, né? Não foi comprometida, né? Pessoas com o que ele falou? Oi? A pergunta era como lidar com funcionários sem comprometimento, né? Isso, exatamente. Isso. Então, Como seus gerar esse funcionários são comprometimento? sem. Isso, se eles são sem comprometimento, primeiro ajusta você para depois ajustar os outros. Falo isso com todo carinho, sem apontar dedo, tá? Sim. Falo isso com todo carinho, sem apontar dedo, mas, meu, se ninguém te falou isso antes, está na hora de você ouvir do jeito que você precisa ouvir. E agora saiu da ignorância, né? Agora saiu do não Isso, conhecimento, já tá sabendo, já tem um caminho aí pela isso, frente. A isso. Vânia, minha amiga contadora lá de Belém do Pará, também tá nessa live, fez uma pergunta semelhante, eu acho que já foi respondida por essa tua colocação. Teve uma outra pergunta aqui, já para a gente ir finalizando. Se fosse começar de novo hoje, né? Começar do zero, o que você faria novamente, só que com mais intensidade? Colocaria mais força e energia em alguma habilidade, em alguma força que iria alavancar os teus negócios talvez de uma maneira mais rápida? Olha, sabendo o que eu sei hoje, eu não sei se minha resposta é válida para a maioria das pessoas, tá? Eu já me fiz essas perguntas um monte de vezes. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo, sabendo o que eu sei hoje, com toda humildade, sem arrogância nenhuma, né? Sabendo o que eu sei hoje, se eu quebrasse hoje, tá? Quebrasse na emenda e ficasse devendo para um monte de gente, eu não ficaria sem dinheiro, tá? Por que que eu não ficaria sem dinheiro? Porque eu tenho muito conhecimento e eu tenho um celular. Tá. Eu tenho muito conhecimento e eu tenho um celular. E com esse celular, né, fazendo uma live igual essa que a gente faz aqui, eu tenho muita capacidade de fazer dinheiro. Né? Então, se eu Certo. tivesse que recomendar alguém a começar alguma coisa hoje, diferente do que era lá atrás, que você tinha que ficar procurando ponto, procurando um monte de Uhum. coisa, fazer um tremendo investimento, eu pegaria um celular, não teria vergonha, assim como não tenho, de fazer live, de produzir conteúdo, procuraria alguma coisa que eu conheço profundamente e Uhum. usaria o celular para fazer dinheiro com isso. Mediante a crise do Covid, eu faço treinamento presencial em sala de aula. Mediante a crise do Covid, não tem mais treinamento presencial para fazer. Então, o Certo. que, que eu fiz? Falei, vou usar a internet e vou fazer treinamentos online, né? Vou transmitir treinamento online com as ferramentas que a internet funciona. De dentro desta sala que você está vendo, na frente desta lareira que você está vendo, com aquele flip chart que você não está vendo, a gente vendeu R$ 1 milhão em 15 dias usando Uau, a muito internet. bom. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, usa a porcaria do seu celular, aprende a internet, perca o medo de falar no celular, e esse é o melhor jeito para você começar do zero. E tem um monte de gente, eu não ensino do zero, eu não ensino a começar do zero com a internet. Mas se eu tivesse que dar um conselho para alguém, cara, Sim, começa do zero com a internet. Investimento muito pequeno, retorno muito alto. Não é rápido, tá? Mas se sim. você tiver persistência, aprender o que precisa aprender, você vai ganhar dinheiro. Muito bom. Marcelo, última pergunta aqui para a gente finalizar. Quando é a próxima imersão EAG? Setembro, mês de setembro. Setembro. Será que já Setembro. estaremos presencialmente? Se for presencial, aonde é? Online. Ou ainda Setembro online? online. Setembro Online? ainda é online. Setembro ainda é online. Certo. Provavelmente em novembro vai ser presencial, mas
Eu não sei se vai ser, né? Setembro é online. Inscrições Junho, tem uma em abertas? junho agora. A gente não começou o lançamento ainda, mas se você mandar um direct, a gente tem um processo que você faz uma aplicação e faz uma sessão estratégica, né? Então, para quem quiser Certo. fazer uma sessão estratégica, me manda um direct, que aí eu encaminho o link para a pessoa poder fazer a sessão. Muito bom, Marcelo. Eu quero te agradecer muito por essa live. Comecei do zero. Para mim foi uma honra. Sou tua fã, seguidora, consumidora dos teus conteúdos. Então, imagina a minha felicidade de estar aqui conversando contigo e entrevistando, enfim, né? Sabendo um pouco mais sobre essa tua